Fala, meu povo, o papo que eu quero conversar com você hoje é sobre as oportunidades que Deus nos dá e que a gente não pode perder tempo e a gente tem que aproveitar. Só que assim, para a gente ter essas oportunidades, para Deus nos dar oportunidades, a gente tem que dar um passo. A gente precisa sair do lugar, a gente precisa se movimentar. Se liga? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático da minha vida que aconteceu e está acontecendo, ok? Como prova, como exemplo, como testemunho e como Deus faz na nossa vida. E assim, da mesma forma que Deus fez isso comigo, Ele fez com Moisés, Ele fez com Josué, Ele fez com Ruth, Ele fez com Esté. Então assim, a gente tem que aprender tanto na Bíblia e assim observar na nossa vida também e buscar sempre viver o que a palavra de Deus diz, sabe? Se relacionando com esses grandes profetas, esses grandes exemplos, né, que nós temos na palavra de Deus. Para você ter a oportunidade que tanto você almeja, você tem que sair do lugar. E na minha vida, o que aconteceu? Eu saí do lugar na gestação, né, quando eu descobri que estava grávida, eu vi que era muito importante a contratação de uma doula, certo? Eu vi pessoas testemunhando, falando que era essencial, doutores lá no pré-natal falando que é maravilhoso, que é essencial. Então, logo no comecinho da gestação, depois de 3 meses, eu contratei uma doula, certo? Pesquisei, orei e Deus me trouxe uma pessoa. E esse passo que eu dei, tanto financeiro, ok? Porque é um investimento financeiro que você faz. Tanto financeiro quanto a questão do tempo que você vai ter com esta pessoa, que é a doula, esse investimento de tempo e esse investimento de finanças foi algo que abriu as portas para Deus me dar várias outras oportunidades, ok? E aí essa pessoa que eu escolhi, que com certeza foi Deus que me trouxe, ela me trouxe uma grande luz sobre a gestação, certo? É uma pessoa cristã que eu sempre indico, né, quando se trata de doula, que é a Keltriane, maravilhosa. Então, assim, ela trouxe várias informações sobre a gestação e ela não só exerceu o papel dela como doula, como muito mais. Por quê? Porque Deus tocou no coração dela e Deus viu que, na medida que Ele fosse me dando oportunidades, Ele sabia que eu não ia perder. Porque na primeira oportunidade, na primeira prova de oportunidade que Deus me deu, eu fui lá e contratei uma doula. Pessoas me falaram que doula é importante, eu fui lá e contratei. Aí na segunda prova de oportunidade, a doula começou a me passar informações sobre a gestação. Cada informação que ela dava, eu ia lá e estudava. Eu ia lá e pesquisava. Então Deus, ele começou a observar. Nossa, minha filha, na medida que eu for dando coisas pra você, você vai usufruindo, você vai aprendendo, você vai agarrando. Então eu vou te dar mais. Você tá entendendo como é a questão das oportunidades que Deus nos dá? Deus, ele só vai te dar oportunidade quando você der o passo, certo? Der um passo de fé, que foi a questão da contratação para mim. Foi um passo de fé, porque não era uma coisa que eu era expert no assunto. Eu contratei porque eu achei que ela seria o ideal e no final acabou sendo, sim, glória a Deus. Mas eu não tinha lá aquele conhecimento todo para contratar uma pessoa que era a doula, né? Então, assim, quando a gente dá esse passo de fé em cima de uma oportunidade, Deus, ele vai nos dando outras oportunidades. E aí aconteceu, gente, com a doula que Deus me trouxe, e ela sendo guiada pelo Espírito Santo, e eu também agarrando cada oportunidade de ensino e aprendizado sobre a gestação, sobre bebê, sobre educação, na medida que ali ela ia me dando a luz da Bíblia, porque ela é cristã, porque foi outro ponto que eu queria. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero uma pessoa que me acompanhe na gestação, que seja tua filha também. Então, na medida que ela ia me dando ali, e eu ia me alimentando, eu não perdi a oportunidade. Gente, e a oportunidade não parava. E até hoje a oportunidade não para. Um exemplo prático também é que no domingo agora, que eu vou fazer 35 semanas, eu vou participar de um evento que é só para pessoas da clínica específica. Mas aí a pessoa, quando eu falei com a menina no WhatsApp, eu vi o evento, falei com a moça do evento, ela conseguiu me encaixar, mesmo eu não fazendo parte da clínica, né? Sou uma roda de gestante. Então, assim, com profissionais de saúde de alto nível. Então, são oportunidades que Deus vai dando, por quê?
porque eu estou saindo do lugar e eu estou disposta a agarrar essas oportunidades. Só que para ele me dar essas oportunidades e eu agarrar, eu tenho que dar os meus passos, eu tenho que agir. Então, quando Ruth viu que Naomi precisava de ajuda, ela foi lá, ajudou, levou Naomi, Naomi foi com ela para a terra, para outra terra, né? E lá começou a trabalhar para poder sustentar Naomi. E olha a oportunidade que Deus deu, Boaz, uma grande oportunidade para Ruth e Naomi, né? Quando Esther estava lá disposta a obedecer, certo? Deus mandou lá, ela foi chamada para ser uma das concorrentes, né? Uma das candidatas para casar com o rei. E ela foi, ela obedeceu, ela cumpriu. Quando ela foi lá e deu aquele passo, Deus deu a oportunidade de ela ser a rainha e salvar o seu povo no final, ok? Então, a gente percebe que os grandes profetas, né? Moisés foi chamado, ele ficou com medo, mas ele deu o seu passo de fé, ele foi lá no faraó, não sabia nem o que dizer, mas foi lá e Deus acabou guiando ele no final. E ele virou um grande profeta e escreveu os 10 mandamentos, sendo totalmente guiado por Deus, vendo e vivendo com Deus face a face. Josué, que ficou com medo por ser o pós de Moisés, mas ainda assim Deus, olha, aceite, ele tinha que dar o passo de fé, ele tinha que agir. Então são situações, gente, que a gente tem que agir. Você quer que Deus lhe dê oportunidades na sua vida em determinada área? Pois comece agindo. Comece fazendo uma coisa diferente. É pagar um curso? É ler um livro? É mudar uma atitude? Eu não sei, certo? Envolve financeiro ou envolve emocional? Eu não sei. Mas saia do lugar. Porque se você não se movimentar, Deus, ele vai olhar para você assim, como é que você quer que eu lhe dê oportunidades se você não está disposto? Porque você tem que estar disposto para as minhas oportunidades. Eu, como seu pai, como é que eu vou lhe dar oportunidades, filho e filha, se você não está disposto a dizer sim? Se você não vai agarrá-las, se você não vai usufruí-las. Então, é isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer que eu e você crescemos, aprendemos, vivemos uma intimidade com Ele em cima do que Ele trazer para nós. Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que sair do lugar. A gente tem que pagar esse mínimo preço. O mínimo preço de quê? De sair da minha zona de conforto e querer algo melhor. E aí que tá o ponto. Quando você for sair do lugar que eu estou me referindo, sair da sua zona de conforto, tem que ser uma decisão em cima do que a Bíblia fala. Em cima do que agrada a Deus. Então, a decisão de eu escolher uma doula foi em prol de quê? De ter uma gestação com Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero uma gestação diferente, eu quero uma gestação com o Senhor Jesus, então me traga uma doula cristã, porque só tinha doula que não era cristã. Eu não quero isso aqui, eu quero doula cristã que me traga uma gestação com Jesus, que me ajude nisso. E ele trouxe. E aí eu dei meu passo de fé. Então, você tem que dar o seu passo de fé, você tem que sair da sua zona de conforto, mas em cima do que a Bíblia diz. É uma decisão que a Bíblia aprova. Não é qualquer decisão. Ah, eu acho então que eu tenho que fazer isso e isso. Pessoas já me disseram que eu tenho que trabalhar nisso, pessoas já me disseram que eu tenho que tomar essa decisão, pessoas já me disseram isso e aquilo. Ok. Mas será que isso e aquilo que as pessoas lhe disseram que você tem que fazer, a Bíblia aprova? Porque se a Bíblia não aprovar, não é esse caminho que Deus quer para você. Deus, ele não vai se contradizer. Ele vai te dar oportunidades em cima do que ele aprova. Você quer as oportunidades de Deus? Você quer que Deus abra as portas para você? Então, comece pegando na maçaneta certa e abrindo a primeira porta certa. E saindo do lugar da maneira certa. E claro, tudo em cima de acordo com a palavra de Deus. Ah, eu não sei o que a palavra de Deus diz. Então tá na hora, tá aí a primeira decisão que você tem que tomar para antes de tomar as outras decisões. A decisão de ler a palavra, de aprender a palavra de Deus. Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Então, o caminho é esse. E é simples. Só que exige dedicação, disponibilidade, exige coração aberto e exige sair de uma zona de conforto.
Que a glória do Senhor Jesus esteja resplandecendo nos seus passos. E o amor de Deus esteja cada vez mais no seu coração. Nos dias de hoje e nos dias que virão. E que essa reflexão não seja só para uma só decisão, mas para toda a sua vida. Porque sim, Deus ele quer mudar e melhorar a sua vida cada vez mais. Mas a pergunta é, você está disposto para isso? É isso, gente. Fiquem com Deus e que o Senhor Jesus me abençoe imensamente.